Fiat misericordia tua Domine superbus, et ad modus temacibus Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, estejam sempre convosco. Bem-vindos, amados, a esse primeiro domingo da Quaresma. A igreja realmente nos convida a pensar nesse tempo tão especial nas nossas vidas. E para participarmos dignamente desta celebração, recordemos que somos pecadores e vamos humilhados pedir o perdão e a misericórdia do nosso Deus. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Saciados com o pão do céu que alimenta a fé, confirma a esperança e fortalece a caridade, nós os pedimos, Senhor, ensinai-nos a ter fome de Cristo, o verdadeiro pão da vida, e a alimentar-nos de toda a palavra
que da vossa boca nos vêm. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Gênesis. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, insuflou em suas narinas um sopro de vida, e o homem tornou-se um ser vivo. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, a oriente, e nele colocou o homem que tinha formado. Fez nascer na terra toda a espécie de árvores, de fruto, agradáveis à vista e bons para comer, entre os quais a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência, do bem e do mal. Ora, a serpente era o mais astucioso de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ele disse à mulher: é verdade que Deus vos disse, não podeis comer o fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer o fruto das árvores do jardim, mas quanto ao fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus avisou-nos: não podeis comer dele, nem tocar-lhe, senão morrereis. A serpente replicou à mulher: de maneira nenhuma não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que o comerdes, abrir-se-ão os vossos olhos e sereis como deuses, ficando a conhecer o bem e o mal. A mulher viu então que o fruto da árvore era bom para comer e agradável à vista, e precioso para esclarecer a inteligência. Colheu o fruto da árvore e comeu. Depois deu ao marido, que comeu juntamente com ela. Abriram-se-lhe então os seus olhos e compreenderam que estavam despidos. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e cingiram os rins com elas. Palavra do Senhor. Pecamos, Senhor, tende compaixão de nós. Pecamos, Senhor, tende compaixão de nós. Compadecei-vos de mim, ó Deus, pela vossa bondade, pela vossa grande misericórdia, apagai meus pecados. Lavai-me de toda a iniquidade e purificai-me de todas as faltas. Porque eu reconheço os meus pecados e tenho sempre de mim as minhas culpas. Pequei contra vós, só contra vós, e fiz o mal diante dos vossos olhos. Criai em mim, ó Deus,
um coração puro, e fazei dentro de mim um espírito firme. Não queirais repelir-me da vossa presença, e não retireis de mim o vosso espírito de santidade. Dai-me de novo a alegria da vossa salvação e sustentai-me com espírito generoso. Abri, Senhor, os meus lábios, e a minha boca cantará o vosso louvor. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte atingiu todos os homens, porque todos pecaram. De facto, até à lei existia o pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta se não houver lei. Entretanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo para aqueles que não tinham pecado por uma transgressão à semelhança de Adão, que é a figura de aquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é como falta. Se pelo pecado de um só todos pecarem, com muito mais razão a graça de Deus. Dom contido na graça de um só homem, Jesus Cristo, se concedeu com abundância a todos os homens. E esse dom não é como pecado de um só. O julgamento que resultou desse único pecado levou à condenação. Ao passo que o dom gratuito, que veio depois de muitas faltas, leva à justificação. Se a morte reinou pelo pecado de um só homem, com muito mais razão, aqueles que recebem com abundância a graça e o dom da justiça reinarão na vida por meio de um só, Jesus Cristo. Porque, assim como pelo pecado de um só, veio para todos os homens a condenação, assim também, pela obra de justiça de um só, virá para todos a justificação, que dá a vida. De facto, como pela desobediência de um só homem, todos se tornaram pecadores, assim também, pela obediência de um só, todos se tornaram justos. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a Deus. Naquele tempo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, a fim de ser tentado pelo diabo. Jejuou 40 dias e 40 noites e por fim teve fome. O tentador aproximou-se e disse-lhe: Se és filho de Deus, diz a estas pedras que se transformem em pães. Jesus respondeu-lhe: Está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo conduziu-o à cidade santa, levou-o ao pináculo do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito: Deus mandará aos seus anjos que te recebam nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. De novo, o diabo o levou consigo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória e disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Respondeu-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Então o diabo deixou-o e aproximaram-se os anjos e serviram-lhe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, todos os anos a Igreja nos traz no calendário, esse tempo especial que nós chamamos tempo quaresmal, o tempo da quaresma. E é claro, todo mundo tem memória, todo católico tem memória da quaresma desde a infância. O que era que os nossos pais faziam, quais eram as tradições da família durante esse tempo especial. E é claro, a Igreja quer nos recordar que é um tempo de olharmos para nós mesmos, para nos conhecer melhor e assim, em comunhão com Cristo, ter força para o combate que o cristão realiza durante toda a sua vida. Então, o Evangelho, as leituras de hoje começam propondo a realidade de Jesus Cristo, que é o novo Adão. A primeira leitura diz que o primeiro Adão foi tentado pela serpente, ou seja, o inimigo maligno que o Evangelho chama o diabo, que tem poder de sedução, poder de corromper o homem, poder de tentar o homem de todas as formas. E claro, o primeiro homem tentado, Adão, caiu na tentação. E a palavra de Deus diz que como ele pecou, com ele a humanidade conheceu a força do pecado. E na segunda leitura fala exatamente dessa realidade, como entrou o pecado no mundo, com o pecado entrou a morte, mas veio Jesus Cristo. E com Jesus veio a graça. Mas o Evangelho nota da realidade de Jesus sendo tentado. O novo Adão agora é tentado. E a tentação, claro, não é pecado ainda, mas é a sedução do mal para que nós os deixemos, vamos dizer, ser ilusionado, ou seja, incapaz de ver o que está por detrás da nossa vida
e da nossa realidade de cristão. O cristão é chamado a viver pela graça de Deus, pela comunhão com Deus. O cristão é chamado a viver em união com Deus, na obediência a Deus somente. E viver somente segundo a palavra de Deus. Então a Quaresma quer nos recordar que o cristão é chamado a viver dessa forma, em comunhão com Deus e com os irmãos. Porque o cristão, como Jesus Cristo, é filho e filha de Deus. O evangelho de hoje, a gente tem que olhar o que aconteceu antes do evangelho de hoje. Antes do evangelho de hoje, Jesus foi batizado nas águas do Jordão por João. E nesse batismo, o céu se abriu e uma voz veio do céu: este é o meu filho muito amado, em quem me comprazo. Esse é o meu filho muito amado, em quem meu coração se alegra. Isso foi o que aconteceu antes desse batismo. E aí o Evangelho diz que Jesus, logo a seguir, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, e lá ele jejuou por 40 dias e 40 noites. E logo depois disso, Jesus deveria iniciar a sua missão, que é trazer o reino de Deus para todos. E agora o diabo vem exatamente naquele momento em que Jesus iniciará a sua missão. Antes dele começar a missão, o diabo disse: é agora a minha vez. Ele passou 40 dias com fome, ele está há 40 dias, está debilitado, está fraco, e agora é a minha vez de entrar em cena. Vocês podem olhar que o diabo procura seduzir a pessoa quando a pessoa está fragilizado, ou fragilizado pela doença, ou pelas circunstâncias da vida, ou pelos problemas, e é nesse momento que o diabo diz: agora é a minha vez, agora eu posso finalmente conquistar aquela pessoa para o meu domínio. E foi isso que o diabo fez com Jesus. E agora? Ele está 40 dias, ele está debilitado, ele está com fome, ele está carente, essa é a minha vez, porque Jesus era humano. Ele passou esses 40 dias de isolamento, de solidão, agora vou lá, vou firme. E veio firme. A primeira tentação, o diabo diz: olhe como o diabo age. Se você é filho de Deus, ele está colocando a dúvida de que Jesus, da identidade de Jesus. Veja que no batismo já disse: tu és o meu filho muito amado. O diabo diz: se você é, se. Ou seja, o diabo logo vem com uma dúvida. E Jesus tem que provar para o diabo que ele é realmente o Filho de Deus. O diabo está dizendo, em outras palavras: eu sei que você não é, então prove que você é. Então, se você é realmente filho de Deus, transforme então estas pedras em pão. Jesus está com fome, faminto há 40 dias. Eles sabem que Jesus, o corpo de Jesus, está debilitado, cheio de fome. E era muito fácil para Jesus dizer: transforma a pedra, e a pedra, claro, se transformava em pão, e Jesus comia. E Jesus mostrava para o diabo que tinha poder. Mas tem um problema por detrás dessa tentação. Essa é a tentação da vida fácil.
sem trabalho, sem suor, né? Representa as nossas tentações, né? Aquela tentação que a gente está sempre jogando na loteria, às vezes jogo também, né? A tentação da pessoa de conquistar as coisas sem o suor, sem o trabalho honesto, sem a labuta, né? Que você tem que enfrentar no dia a dia. Ou seja, a tentação da vida fácil, que às vezes todo mundo tem. Se eu tivesse isso, como seria bom, como as coisas seriam diferentes, né? Então, a tentação da vida fácil, a tentação da satisfação instantânea. Eu quero isso, eu tenho, sem trabalho, sem esforço, sem nada. E não é isso que Jesus quer para nós, não é isso que Jesus quer, que Deus quer para nós, não é isso que Deus quer para o seu filho, né? Então a resposta de Jesus é muito clara com a palavra de Deus: não só de pão vive o homem. A palavra de Deus tem autoridade, né? Então Jesus impera para o diabo: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus não está dizendo que a gente não precisa de pão, mas Jesus está dizendo: pão não se consegue assim. Pão se consegue com labuta, com trabalho honesto, com luta, com suor. Ou seja, as coisas na nossa vida é conquistada com o esforço duro do trabalho árduo, usando os dons que Deus nos concedeu. Segunda tentação, o diabo, claro, Jesus vai começar a sua missão messiânica. Ele é o Messias do Pai. Então, uma das coisas que vai sempre aparecer é que o diabo repete a mesma frase: se tu és, pode olhar, está aí, se tu és filho de Deus, colocando dúvida de novo que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o ungido do Pai. Então ele coloca a dúvida de novo e diz: vem aqui, desce. Colocou Jesus no parte mais alta do templo e disse: desce, vem. Ou seja, a fama instantânea, declarando para o mundo inteiro que Jesus era o Messias enviado por Deus. Como é que diz? Estrelato instantâneo, celebridade instantânea, fama instantânea. Todo mundo diz que as pessoas hoje em dia lutam para ter aquele minuto de fama, aparecer na televisão um minutinho só, fama instantânea, sem luta, sem trabalho, sem mérito, sem merecimento nenhum. Que a pessoa geralmente, se ela tem alguma coisa, tem que nascer de um trabalho árduo, do uso dos seus talentos. E Jesus, o diabo queria que Jesus mostrasse para o mundo que ele era o Messias, ou seja, tirasse a dúvida da cabeça de todo mundo logo. E ele tinha fama instantânea, era respeitado por todo mundo, querido por todo mundo, amado por todo mundo, o Messias esperado pelos judeus, que aparecia na carruagem de fogo, nas nuvens, com esplendor e glória. E pronto, ninguém mais ia ter dúvida, ele já era o Messias. E claro, Jesus claramente diz que isso não é para ele. Claramente, Jesus diz que, ele diz: desce, os anjos vão te servir, os anjos não vão deixar que fira os teus pés. E Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus, não tentarás. Não é isso que o Pai quer para mim, não é isso, ao contrário, Jesus é revelado na humildade, na simplicidade, no ato de fé do ser humano. Não é ele se mostrar, se dizer que é famoso e assim por diante. E finalmente a terceira tentação, a tentação muito perigosa também na vida da gente, é a tentação, eu já falei, eu sempre descrevi essas tentações como a primeira, a tentação da vida fácil, que é, segundo, a tentação da fama,
E terceira, a tentação do poder, né? Ou seja, mostrou os reinos do mundo. O diabo veio e apresentou Jesus e disse: isso é tudo meu, e eu te dou se tu me adorares. Foi o que o diabo disse: isso aqui tudo é teu se tu me adorares. Você lembra que Jesus está na humanidade, Jesus está fraco, depois de 40 dias, e o diabo diz: olha, está aqui os reinos todos, eu te dou, somente se tu me adorares. Adorar o ser humano, né? Adorar, nesse caso, adorar o diabo, seria completa rejeição do plano do Pai, seria completa rejeição do Pai, né? E às vezes os homens, né? Aí representa o poder, o dinheiro, aí representa as tentações que nós temos todas, né? De querer mandar nos outros, imperar sobre os outros, né? Na fila ser o privilegiado, ser o especial, ser o melhor tratado e assim por diante. E Jesus está dizendo claramente no final, Jesus reconhece e diz: está escrito na palavra de Deus: adorarás apenas o Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás culto. Conclusão, meus irmãos, não quero me prolongar tanto. O diabo sabe, ou seja, a tentação, a sedução do mal vem ao nosso encontro, sabendo quando pode nos corromper, quando pode nos seduzir. A quaresma é tempo do cristão olhar com cuidado, pela penitência, pela oração, pela caridade, o cristão se libertar do poder do mal e assim melhor se preparar para a celebração da Páscoa do Senhor. São 40 dias também, como os 40 dias de Jesus, de preparação, de purificação, pelo jejum, pela abstinência, pela oração, o cristão finalmente está preparado. Então, que esses 40 dias sejam ótimos para nós, né? Que possamos realmente terminar os 40 dias alegres, felizes, por termos realmente vivido esse tempo de um modo especial, não de maneira vulgar, não de qualquer maneira, né? Mas de maneira especial, de maneira renovada, né? E dizer, no fim, realmente foram 40 dias maravilhosos para mim, porque eu tive maior comunhão com Cristo, melhorou a minha vida cristã, melhorou a minha experiência de convivência com Cristo e com os irmãos, foi tudo melhor, e é isso que eu espero para cada um de nós, tá bom? São essas palavras, e vamos continuar a celebração da Eucaristia. Profissão de fé: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, por nós homens e para nossa salvação. Encarnou pelo Espírito Santo, Virgem Maria, e se fez homem, também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo, são dos pecados, espero a ressurreição dos mortos. Senhor nosso Deus,
Oremos por todos aqueles conduzidos pela palavra e pelo Espírito, se preparam para celebrar a Páscoa. Nossa resposta será: livrai-nos de todo mal. Ouvi-nos, Senhor. Livrai-nos de todo mal e ouvi-nos, Senhor. Pela Santa Igreja, pelos seus fiéis e catecúmenos, para que a vitória de Jesus sobre o maligno lhes dê graça de vencer as tentações, oremos, irmãos. Livrai-nos de todo mal e ouvi-nos, Senhor. Pelos homens e mulheres no governo, pelo mundo fora, para que, seguindo o exemplo de Jesus e o seu Evangelho, saibam descobrir a dignidade que Deus lhes deu, oremos, irmãos. De todo mal e ouvi-nos, Senhor. Por nós próprios e pela nossa comunidade paroquial, para que o caminho da conversão que iniciamos nos conduza à vida nova em Cristo e à sua Páscoa, oremos, irmãos. Livrai-nos de todo mal e ouvi-nos, Senhor. Pelos que não têm paz ou estão doentes, em especial os doentes da nossa comunidade, para que se deixem conduzir pelo Espírito de Deus, oremos, irmãos. Livrai-nos de todo mal e ouvi-nos, Senhor. Pelos nossos benfeitores, amigos e parentes, em particular aqueles por quem oferecemos esta Eucaristia, para que recebam a recompensa dos seus trabalhos, oremos, irmãos. Livrai-nos de todo mal e ouvi-nos, Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que nos ensinastes pela palavra de Jesus, que o homem não vive só do pão, conduzi-nos pelo Espírito ao deserto, para escutarmos sempre mais a sua voz. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. O canto incorpóreo encontra-se na página 59. Trabalhar o pão, página 59.
amigos, para que este sacrifício, que é meu e é vosso, seja agradável a Deus Pai Todo-Poderoso. Fazei que a nossa vida, Senhor, corresponda à oferta das nossas mãos, com a qual damos início à celebração do tempo santo da Quaresma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Damos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda parte, por Cristo nosso Senhor. Jejuando durante 40 dias, Ele santificou a observância quaresmal, e triunfando das insídias da antiga serpente, ensinou-nos a vencer as tentações do pecado, para que, celebrando dignamente o mistério pascal, passemos um dia a Páscoa eterna. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu, deu-o a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos
que participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja, dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso bispo, Joseph William Tobin, e de todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos, especialmente aqueles cujos nomes foram lidos no início desta Santíssima Eucaristia. Eles foram sepultados com Cristo na morte. Com Cristo tomem parte na ressurreição. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu castíssimo esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Vamos orar com muita fé e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Livrai-nos de todo mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas a fé da vossa igreja. Dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos uns aos outros no amor e na paz de Cristo. Yeah.
os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada. O canto da comunhão encontra-se na página 67. Senhor, nós temos fome. Página 77.
Oremos. Saciados com o pão do céu, que alimenta a fé, confirma a esperança e fortalece a caridade, nós os pedimos, Senhor, ensinai-nos a ter fome de Cristo, o verdadeiro pão da vida, e a alimentar-nos de toda a palavra que da vossa boca nos vem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Os avisos: temos festa de São José e ajudantes do altar. O São José foi escolhido pelos nossos ajudantes do altar como seu padroeiro, como tem sido nos anos anteriores. Em conjunto com seus pais, irão promover a bonita festa que já faz parte integrante da nossa paróquia. Embora o dia de São José seja este ano, dia 20 de março, o seu convívio festivo será no sábado, dia 18 de março, às 7 da tarde, no Salão Paroquial. Para maiores informações e reservas de lugar, por favor, contacte o cartório paroquial. A novena de São José começa no dia 11 de março, com a missa das 5h30. Durante a quaresma nós temos a Via Sacra, todas as sextas-feiras, 9h35 da manhã e 6h45 da tarde, ou seja, às 18h45. Missa de cura e libertação, encontro do grupo de oração Monte Tabor, com a celebração da Santa Missa, será amanhã, dia 6 de março, às 8h15 da noite. Quero recordar também que nesse fim de semana que vem é a mudança de hora, portanto, temos Daylight Saving Time, então tem que mudar as horas, né, 1 hora, adiantar os relógios para chegar na hora da missa, caso queira vir, né? Então, para não chegar adiantado ou alguma coisa assim, por favor, lembrem de fazer isso. Eu também desejo a todos, lembrem que o envelope da campanha da Diocese foi entregue a semana passada. Pedimos a todos que façam seu compromisso, ou envie direto para a Diocese, ou tragam e entregue à paróquia para que seja enviado daqui. Agradecemos sempre a vossa generosidade com esta campanha. E desejo a todos uma semana feliz e abençoada. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A Eucaristia concluiu, amados, ide em paz. O Senhor nos acompanhe. O canto final